Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Monerá e eu estou aqui para falar com vocês da reclamação e da ação rescisória para a preservação dos precedentes. Agora, acho que eu fiz alguma besteira aqui que... Não foi eu? Encostei algum fio aqui. Mas já, meus caros, estaremos com o PowerPoint a ser exibido. Quero, em primeiro lugar, destacar o meu prazer, minha honra de estar aqui com os senhores, numa procuradoria de longa data parceira da Escola da AGU. Eu integro a Advocacia Geral da União, sou procurador federal. Dirigi durante um tempo a Escola da AGU de São Paulo e coordenei, em grande medida, as ações de direito processual civil até o ano passado. E tive aqui na PGE da Bahia, certamente um dos meus dois maiores parceiros. Obviamente, eu sediado de São Paulo, tive uma parceria muito grande com a PGE de São Paulo, com a AB de São Paulo, mas fora do estado de São Paulo, eu não tenho dúvidas em dizer que a PGE da Bahia foi a unidade e o órgão em que as parcerias foram mais profícuas e mais produtivas. Prova disso, né? Ou mais uma prova disso, é esse evento aqui, ainda que no finalzinho do ano, na reta final, mas mais um evento em parceria. Fizemos 2 eventos no interior, ali Juazeiro, Petrolina, outros eventos aqui na capital, em Salvador. Então é sempre um prazer voltar aqui e um prazer especial por estar com os senhores. Então agora o tema está ali na tela, né? Repetindo, portanto, reclamação e ação rescisória para a preservação de precedentes. É um tema muito propício para encerrar um seminário só sobre precedentes, porque ele passa a se preocupar com, vamos dizer assim, o último dos problemas, né? Eu não estou aqui desde a manhã, mas pela programação e pelo que eu assisti da palestra do professor Marco Aurélio, a preocupação até agora, em grande medida, foi como se formar precedentes, né? Ou seja, a produção, a instauração, processamento e julgamento de RR repetitivo, de RESP repetitivo, de RDR, de AC, como se aplicar esses precedentes, distinção, superação, correlação, adequação. E agora, de fato, é o último problema. Ou seja, o que fazer, como lidar com decisões judiciais que desaplicam os precedentes, que desrespeitam os precedentes. Ou seja, o nosso último papo é justamente como atacar decisões judiciais que desrespeitam os precedentes e como fazer com que esses precedentes desrespeitados sejam ou voltem a ser respeitados, sejam, portanto, preservados. E o tema, ele é muito interessante, mas ele é tortuoso. No seguinte sentido, existem várias possibilidades a depender do precedente que é desrespeitado e a depender de outros aspectos procedimentais desse desrespeito. Por isso, eu procurei dividir aqui a palestra em 5 partes, né? Eu vou primeiro tratar aqui, primeiro eu vou fixar algumas premissas, né? Depois eu vou estabelecer algumas relações e alguns mecanismos de impugnação a estes precedentes, para depois, numa terceira fase, traçar ali 2 ou 3 considerações de ordem, vamos dizer assim, sistemáticas. Mas, a título de premissas, o que eu quero trabalhar com vocês nessa primeira parte aqui, fixando essas premissas que vão, em última análise, guiar a continuidade da minha fala? Em primeiro lugar, diz respeito a aspectos conceituais, pelo menos da leitura lá do tema, né? Ação rescisória e reclamação para impor respeito a precedentes. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que enfrentar aqui, ainda que rapidamente, porque o tema já foi tratado ao longo do dia, são quais precedentes podem ser preservados por estes mecanismos. E aí eu quero enfrentar com os senhores, já nesse início, nessa primeira parte, um conceito que eu chamo de precedente qualificado. Porque
não podemos dizer que o novo Código de Processo Civil valoriza todo e qualquer precedente. Eu, por exemplo, não gosto da associação, os sistemas de common law, por exemplo, por causa disso. O sistema de common law valoriza a priori qualquer precedente. E o nosso sistema é bastante diferente, no sentido de que só valorizamos alguns pouquíssimos precedentes. Onde há, por parte do sistema, uma preocupação em sua formação, e aí sim, uma vez formado neste ambiente, bem selecionado, bem especial, bem especializado, aí sim esses precedentes, eles são ou devem ser obrigatoriamente respeitados. Então aqui, dentre os precedentes que precisam ou que devem ser preservados pela via da rescisória e da reclamação, apenas os precedentes qualificados merecem esse trato, e é por isso que eu vou enfrentar esse conceito já na parte seguinte. E dentre os precedentes qualificados, para alguns efeitos mais adiante, eu gostaria de destacar os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal. Ainda precisamos fazer essa distinção. Ou seja, temos um universo gigantesco de precedentes, no sentido de qualquer julgado que trate sobre aquele tema antes do meu processo, conceitualmente é precedente, mas não são todos esses precedentes que são respeitados, ou que devem ser obrigatoriamente observados e aplicados. São alguns poucos precedentes qualificados. E dentre esses precedentes qualificados que eu vou tratar na parte seguinte, eu ainda gostaria de destacar os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal. Maravilha, meu amigo, obrigado. Na sequência, eu vou ampliar um pouquinho o tema da palestra. Ou seja, eu não vou apenas falar de reclamação e ação rescisória. Por um motivo muito simples. Ficou difícil articular, me parece que ficaria difícil a compreensão, falar sobre rescisória e reclamação, sem falar, em paralelo, de outros dois meios de impugnação a decisões judiciais que eventualmente desrespeitem precedentes. Ou seja, é muito difícil compreender a ação rescisória e a reclamação para impor respeito a precedentes, sem compreender os recursos para impor respeito a precedentes e também a impugnação ao cumprimento de sentença enquanto mecanismo também apto a fazer e a preservar, a fazer o respeito e a preservar, portanto, a autoridade dos precedentes qualificados. Então, nessa segunda parte, vencidas essas premissas, tecnicamente na terceira, primeira parte essas premissas aqui, segunda parte vou falar dos precedentes qualificados, nessa terceira parte eu não vou falar só da rescisória e da reclamação, eu vou falar de 4 mecanismos de impugnação que têm o seu espaço. E na sequência, eu vou tratar de um tema que é muito interessante, é aqui que ele começa a ficar ainda mais tortuoso, que eu chamei aqui, nessas premissas, de aspectos temporais. Ou seja, é muito importante para se saber se é possível atacar a decisão que diz respeito ao precedente. E como atacar a decisão que diz respeito ao precedente, é muito importante que sejam compreendidos os momentos. O momento em que a decisão que desrespeitou o precedente é proferida e o momento em que o precedente foi formado. É preciso que haja uma combinação, que esses dois momentos, eles sejam levados em consideração. Então, lá no final, eu vou retomar esse tema, mas só para ilustrar o que eu quero dizer, vejam só os senhores. Eu posso ter uma decisão sem trânsito em julgado, que desrespeita um precedente qualificado já existente. Ou seja, a decisão simplesmente ignorou, de propósito ou por desconhecimento mesmo do magistrado, um precedente já existente. Ou o magistrado entendeu que aquele precedente não o vinculava ou que não era aplicável, de modo que ele decidiu e esse precedente foi desrespeitado. Mas, de outro lado, a decisão que desrespeita ainda não transitou em julgado. Uma segunda situação, a decisão desrespeitou um precedente e ainda antes dela transitar em julgado, ou melhor dizendo, a segunda situação, a decisão foi proferida, não havia precedente sobre o tema. Mas antes da decisão transitar em julgado, surgiu um precedente qualificado sobre o tema. É uma segunda situação. Ou seja, não havia precedente a ser observado, mas antes da decisão transitar, o precedente surgiu.
o que fazer, como lidar com essa decisão que, não vou chamar que desrespeitou o precedente, mas em um segundo momento está incompatível com o precedente. E esse precedente precisa ser preservado, também nessa situação. Uma terceira situação, a decisão já transitou em julgado, porém ela desrespeitou um precedente que já existia à época do julgado. Ou seja, o juiz tomou aquela decisão ignorando o precedente, desrespeitou o precedente, que já existia, e a parte não tomou as providências cabíveis para corrigir esse desrespeito, de modo a levar a decisão a transitar em julgado. E a quarta situação é a seguinte: a decisão já transitou em julgado em um momento em que não havia precedente. Mas depois veio a surgir um precedente sobre aquela matéria que contraria o consagrado em uma decisão transitada em julgado. Então percebam que são 4 situações. 2 dizem respeito a processos em curso. E outras 2, processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado. E outras 2 dizem respeito a decisões já transitadas em julgado e como se dá essa relação com os precedentes formados antes ou depois do proferimento da decisão. Mas antes disso, e avançando, eu gostaria de introduzir esse conceito do precedente qualificado, que é uma premissa importante para a compreensão. Então, aquela história. Não temos de respeitar todo e qualquer julgado, todo e qualquer precedente sobre uma dada matéria. Muito pelo contrário, o sistema do CPC apenas elenca alguns pouquíssimos precedentes que devem obrigatoriamente ser seguidos e aplicados. Para destacar esses poucos precedentes dos demais, eu trago aqui esse conceito de precedente qualificado, que nada mais é, portanto, que um julgamento proferido em procedimentos especificamente voltados a expressar o entendimento do tribunal. E uma vez promulgado, uma vez julgado, apto a ser aplicado nos demais casos que envolvam a mesma matéria. E aqui eu fixo como premissa também, me parece isso importante. Esses precedentes, esses precedentes qualificados, eles são vinculantes na minha leitura. É possível que encontremos na doutrina e em algumas manifestações da jurisprudência entendimentos contrários. Na doutrina eu destaco, por exemplo, meu querido professor da PUC São Paulo, Nelson Nery Júnior. Ele vai dizer que, por exemplo, 9273, que traz ali 4 precedentes vinculantes, na minha leitura, é um dispositivo inconstitucional, incompatível com a Constituição. Logo, ele nega a capacidade do Código elencar alguns poucos procedimentos que sejam como vinculantes, no que é seguido por uma parte significativa da doutrina. Porém, no meu universo, até onde eu conheço, é uma doutrina minoritária. A maior parte da doutrina vem defendendo que trata-se, esses precedentes qualificados, cujo rol, inclusive, eu trago aqui, são vinculantes de obrigatória observância. E a gente tem vários dispositivos que indicam isso no Código. A começar, como já citado, 9273, o 985, o 947, parágrafo 3º, que o professor Marco trouxe mais cedo, que diz que o precedente formado no incidente de assunção de competência é vinculante, textualmente, usa a palavra vinculará, né? O artigo 1040 e a própria estrutura e o cabimento da reclamação, que a gente vai tratar mais para frente. Portanto, essa é a minha premissa. Existem alguns poucos precedentes, que eu chamo de qualificados, que são vinculantes. Vejam, eles não são qualificados só porque são vinculantes, tá? Eu os denomino qualificados também porque o procedimento de formação desses precedentes, eles já são cercados de maiores cuidados. Eles já são em si, o procedimento em si, já é mais qualificado. Já se amplia o contraditório, já se amplia a motivação, já se amplia a publicidade, 979, a possibilidade de amicus curiae, a exigência da motivação, a própria exigência que o processo selecionado tenha uma representatividade adequada, ou seja, o Código cerca o procedimento de formação desses precedentes, que virão a ser vinculantes, de um maior cuidado, até para que esse efeito vinculante tenha legitimidade. Então, ele é precedente qualificado por vários motivos, entre os quais, e sobretudo, porque é vinculante, mas não só por isso, porque há também essa qualificação do procedimento. E que procedimentos são esses? Ou seja, que mecanismos são eleitos pelo Código como atos a formar esses precedentes qualificados? São poucos.
E aqui eu chamo de rol exemplificativo, porque, em tese, é possível que a gente imagine uma situação semelhante que se inclua aqui. Mas são basicamente esses os precedentes vinculantes. O precedente formado no julgamento do RE com repercussão geral, ou seja, a própria declaração de existência ou inexistência de repercussão geral daquele tema em si já é um precedente qualificado. Ou seja, se o Supremo diz, olha, a questão do fornecimento de medicamento a pessoas soropositivas tem repercussão geral, essa declaração já vale para todos os processos que versam sobre esse tema. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ou o TRF da Terceira Região não podem dizer, olha, esse tema aqui não possui repercussão geral. Já está dito que tem. E vice-versa. Se o Supremo diz que não tem, já vale para todos. O próprio julgamento do RE, o julgamento de mérito do RE com repercussão geral, também se qualifica ou se caracteriza como um precedente qualificado. Ou seja, uma vez julgado, ele deve ser observado por todos os juízes e tribunais no território nacional. Dou um exemplo aqui, tem alguns colegas procuradores federais, dou exemplo, e todos conhecem, do RE 661256. Por que eu sei decorado? Porque ele matou, com um julgamento, 283 mil processos pendentes. Que ele disse o seguinte, olha, é inadmissível o pleito de desaposentação, que era um pleito veiculado contra o INSS, em que o sujeito que já era aposentado queria se, aspas, desaposentar para se aposentar de novo com um salário de benefício maior. Então o STF, em uma tarde, em um julgado, recurso extraordinário com repercussão geral, disse que esse pleito era impossível e, dado o efeito vinculante, os processos foram terminando em massa e pararam de ser ajuizados do dia para a noite. É impressionante. Então, aqui eu já adianto um fato, uma impressão pessoal minha. Apesar dessa doutrina, citei aqui o Nery, um tanto quanto contrária à constitucionalidade dos precedentes vinculantes, eu já adianto, esse sistema, na minha leitura, veio para ficar. O judiciário vem sendo bastante simpático e até aqueles juízes mais contrários às teses no que é consagrada pelo Supremo, nesse primeiro exemplo que eu estou dando. Em sede recurso extraordinário com repercussão geral, a tese passa a ser aplicada. Com uma dificuldade ou outra, muitas delas eu vou abordar aqui, mas a tese passa a ser aplicada e há, sim, uma diminuição de tramitação processual e de ajuizamento de demandas que versam sobre aquela matéria. Isso é inegável e isso já é uma realidade, não obstante o pouco tempo de vigência do Código de Processo Civil. Outros exemplos de precedentes qualificados. O recurso especial e extraordinário repetitivo. Aqui entre nós, o extraordinário repetitivo acaba não tomando esse rito, justamente porque qualquer RE com repercussão geral reconhecida já produz um precedente qualificado, mas os SP repetitivos do STJ também têm o condão de vincularem. E o professor Marco tratou com muita propriedade de outros dois exemplos. Aqui eu pude assistir o precedente formado em incidente de resolução de demandas repetitivas e o precedente formado em sede de assunção de competências. São dois precedentes que, uma vez forjados no âmbito do Estado ou da região, eles passam a vincular todos os juízes e órgãos dos tribunais. Esse efeito vinculante é localizado, mas é expressamente previsto no Código. O IRDR, no plano federal, eu tendo a ter alguma dificuldade de vislumbrar ele se operando em 100% de sua plenitude. Por quê? Porque o IRDR, em matéria federal, quase que inevitavelmente vai levar a questão para a STJ. No plano local, é muito possível que a questão não seja de direito federal e não envolva uma questão constitucional. Ou seja, é possível, em tese, que a última instância sobre uma questão estadual ou municipal seja o TJ daquele estado. Eu tive na prefeitura, na Procuradoria-Geral do município de Uberlândia, onde uma série de IRDR que eles propuseram não vão para o STJ nem para o STF. Por exemplo, horário e folha de ponto de funcionário público municipal. É um tema regulado pela lei do município, né, e que, no máximo, vai se encerrar a discussão, vai se encerrar no TJ de Minas. Não existe lei federal por trás regulando a matéria e, ao que me parece, não há uma questão constitucional por trás dessa discussão. Então vai morrer ali.
No plano federal é muito difícil isso acontecer, porque se atrai-se a competência da Justiça Federal, é porque há lei federal regulando a matéria, muitíssimo provavelmente, porque há ente público envolvido na matéria, e a questão quase que inevitavelmente vai bater no STJ, quando não no STF. Mas, de toda forma, trata-se de um precedente qualificado a ser observado, tanto o julgamento do IRDR como o julgamento da assunção de competência. E aqui eu destaco outro, para a gente não ficar só nos daqueles expressamente referidos no 927, né? O incidente de declaração de constitucionalidade, ou seja, o julgamento oriundo do incidente de declaração de constitucionalidade, que é uma exigência constitucional para que os tribunais declarem em se deter tanto a inconstitucionalidade de determinado dispositivo, através do seu plenário ou corte especial, também forma um precedente qualificado. Ou seja, a partir do momento em que uma determinada turma de 3 desembargadores entendem que a lei pode vir a ser declarada inconstitucional, mas como eles não podem fazer isso de uma maneira fracionada, submetem a questão constitucional para o plenário, a decisão do plenário é soberana no âmbito daquele tribunal. Então, se o plenário disser, por exemplo, através dos seus, vamos dizer aqui, 25 membros, por 21-4, disser que aquela lei é constitucional, ainda que esta minoria no plenário de 4 seja a maioria em uma determinada turma, vamos imaginar que desses 4, 2 pertencem à mesma turma. Eles têm de voltar lá e aplicar o precedente forjado no incidente de declaração de constitucionalidade processado e julgado pelo plenário. Logo, trata-se também de um precedente qualificado e de obrigatória observância, vamos dizer assim, por uma interpretação sistemática. E o próprio 9275 autoriza esse raciocínio. Né? O 927, além de tipificar vários dispositivos, ele diz que orientações, julgados de plenário, também possuem essa natureza de obrigatória observância e, portanto, se enquadram nesse contexto de precedentes qualificados. Então, meus caros, fixada essa primeira premissa, rigorosamente falando, os outros temas não se colocam, ou não deveriam se colocar nos processos. Por quê? Porque se o sistema impõe que, existentes esses precedentes, todos os órgãos do Poder Judiciário, subordinados àquela corte que forjou o precedente, devem aplicar, essa necessidade de um mecanismo de impugnação para impor respeito ao precedente, em tese, no mundo ideal, é um problema que não se coloca. Ou seja, existe o precedente e o juiz respeita. Então agora nós vamos passar para um estudo, para uma análise da patologia, da anomalia. Ou seja, existe um precedente e por algum motivo o juiz não aplicou. Então a primeira conclusão dessa premissa é a seguinte: ao fazer isso, a decisão está errada. Se a gente parte da premissa que os precedentes são vinculantes e de obrigatória observância, uma decisão que não o aplica, ela está errada do ponto de vista sistemático. Ah, mas o juiz pensa diferente. Ele pode até pensar diferente, mas ele não pode julgar diferente da tese jurídica consagrada no precedente qualificado. Esse é o plano do Código. Eu não tenho dúvidas que essa foi a grande razão de ser do novo Código. Ou seja, lógico que o novo Código trouxe várias novidades. Ampliou a tutela de evidência, vários temas que já foram tratados N vezes aqui. Ampliou a tutela de evidência, privilegiou os meios alternativos, consensuais, como queiram chamar, de solução de conflitos, extinguiu o processo cautelar, criou audiência de mediação e de conciliação, trouxe normas fundamentais para dentro do Código, que eu sou a parte geral, mas o núcleo duro do CPC de 15, a razão de ser do CPC de 15, eu não tenho dúvida de afirmar isso, é a criação desses precedentes qualificados. Como forjá-los, como aplicá-los e dando a estes precedentes essa eficácia vinculante. Então, a partir daqui, a gente vai começar a tratar de anomalias, que não deveriam existir, mas que a gente sabe que existem. É igual estudar nulidades, é igual estudar a ausência de pressupostos processuais, são problemas que acabam surgindo. E aí é que eu achei que ia ficar estranho eu passar logo para rescisória e reclamação. Ou seja, eu ainda que correndo o risco de me atrapalhar aqui com o tempo, eu pensei o seguinte: não, vamos tratar do gênero. Porque o tema da palestra é reclamação e rescisória, mas qual que é o gênero?
Essas duas espécies fazem parte de que gênero? Mecanismos de impugnação à decisão judicial. E ao lado desses dois mecanismos, eu preciso tratar de outros dois. É por isso que eu vou tratar de 4. E vai fazer, eu quero crer que vai fazer mais sentido se eu tratar dos 4. Ao lado da rescisória e da reclamação, temos o que também? O mais óbvio deles, os recursos. Que aqui entre nós, além de ser o mais óbvio, ou melhor, eles são os mais óbvios porque eles são os prioritários. Eu acabei de dizer há pouco, os precedentes são vinculantes, a decisão que não os aplica, que não os preserva, que não os observa, está errada. Como atacar decisões erradas? No mundo ideal, não existe decisão errada. Mas como atacar uma decisão que fugiu um pouquinho do mundo ideal? Recorrendo dessa decisão. Então eu não vou cair de cabeça na rescisória, eu vou falar primeiro dos recursos. E além dos recursos da rescisória e da reclamação, o Código sugere a impugnação, cumprimento de sentença, como eu disse, como um mecanismo também para se atacar as decisões que dizem respeito, pelo menos alguns dos precedentes qualificados. Então eu vou tratar dos 4, numa ordem que me parece a mais lógica. Começando, portanto, pelo mecanismo prioritário, voltado ao ataque de decisões judiciais equivocadas, erradas, ou pelo menos do ponto de vista da parte prejudicada, que são o quê? Os recursos. E aqui nós temos como primeiro recurso, um recurso dirigido, e todos conhecem e sabem do que eu estou falando, um recurso dirigido ao próprio órgão julgador, autor da decisão que desrespeitou o precedente, que são os embargos de declaração. E essa conclusão, ou seja, e aqui que fique muito claro para não achar que eu estou ignorando essa questão. Trata-se de uma hipótese que os embargos de declaração podem claramente virem a ter os efeitos infringentes e modificar a decisão. Ou seja, não são os embargos de declaração para complementar, para esclarecer, para corrigir um erro material, uma vírgula, um zero a mais colocado no lugar errado. É embargo de declaração com o intuito de mudar a decisão. Isso, na minha leitura, é possível. Por quê? Porque o artigo 489, parágrafo 1º, no inciso 6, vai dizer que não se considera fundamentada a decisão, não se considera fundamentada. A decisão que deixar de enfrentar, ainda que seja para... Vejam, se houve um enfrentamento e o afastamento motivado do precedente, bem, mas deixar de enfrentar o precedente qualificado invocado pela parte. Então, se a parte invoca a existência de um precedente qualificado sobre aquela matéria e o juiz deixa de enfrentar, já não se considera fundamentada a decisão. E para complementar, o 1022, que trata das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, é ainda mais claro para dizer o seguinte: cabe embargo de declaração para se argumentar ou para se suscitar a existência de um precedente sobre a matéria não enfrentado ou não aplicado pelo órgão julgador. Então, eu particularmente, nesse caso da desaposentação, eu usei bastante, porque a desaposentação, o acordo é de outubro de 2016. Então, aconteceu muito de decisões, só vamos botar aqui, a primeira quinzena de outubro, antes do dia 16, foram proferidas sentenças, havia juízes que entendiam que a desaposentação era possível, e eu só fui intimado dessas sentenças depois da existência do precedente. Ou seja, o juiz julgou, ele não desrespeitou um precedente que naquela quinzena não existia, mas no dia 16 passou a surgir esse precedente. E quando eu fui intimado, agora em janeiro, fevereiro desse ano, falei, poxa, o juiz julgou dia 14 de outubro, 2 dias depois veio o precedente vinculante. Minha primeira atitude, embargo de declaração, excelência, se manifeste sobre esse precedente vinculante que 2 dias, 1 semana, 1 mês depois desta sentença, que ainda não transitou e que eu estou impugnando, surgiu e o vincula. São 10 varas previdenciárias em São Paulo. 9 das varas reformaram a decisão na primeira instância em sede de embargo de declaração. Fizeram uma espécie de juízo de retratação. Só um dos juízes, que aqui entre nós é aquele que realmente tem... Aqui entre nós não, que está filmando, né? Mas é um juiz que tem uma postura realmente mais pró-segurado, né? Ele decidiu o seguinte, e não vou entrar nesse mérito, ele disse o seguinte, olha, trata-se de matéria, trata-se de intenção de reformar o julgado e os embargos de declaração não é o veículo próprio. O que nos leva
a obviedade do segundo recurso cabível, que é o recurso ordinário para a instância superior. Via de regra, sentença, apelação. Então, como regra geral, desrespeitado um precedente, se não foi possível ou não se obteve sucesso com a correção pela via dos embargos e há espaço para se corrigir pela via dos embargos, eu tive 90% de sucesso na minha atuação com base em precedente vinculante, como eu disse, mas se nesses outros 10%, o que eu usei para corrigir? A apelação. O que eu tenho a dizer sobre essa apelação? Duas obviedades. O julgador da apelação também está vinculado ao precedente vinculante. E ele pode, o professor Marco Aurélio, inclusive, tocou nesse ponto específico, ele pode, inclusive deve, na minha leitura, julgar o mérito da apelação monocraticamente. Artigo 932, incisos 5 e 6. Trata-se, na minha leitura, de uma técnica de aceleração do julgamento do recurso, pelo simples fato de que aquela tese já está consagrada em um precedente qualificado. É outra vantagem do precedente qualificado, ou seja, acelerar. O professor Marco Aurélio deu outros exemplos. Indeferimento liminar à petição inicial, dispensa de reexame necessário. O que é isso? São técnicas de aceleração. Já que é para aplicar essa tese, vamos fazer de uma maneira mais enxuta. No plano recursal, julgamento monocrático do relator. E o RE e o RESP? Bom, então vamos imaginar agora que a decisão que desrespeitou o precedente, é uma decisão de segundo grau. Ou uma decisão monocrática do relator, ou um acórdão. Se for decisão monocrática do relator, vai caber naturalmente o agravo interno para o colegiado. De outro lado, se tratar de um acórdão de tribunal de segundo grau, que desrespeite um precedente, e aqui vamos imaginar um precedente do STJ ou do STF, o que teremos? O cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial. Primeira observação que eu faço. Estes recursos, apesar de serem, eu estou falando aqui de recurso especial e de recurso extraordinário, para que fique muito claro. Apesar de serem recurso especial e extraordinário, direcionados ao STJ e ao STF, estes recursos podem vir a ter seu mérito julgado pelo tribunal de origem. Há um deslocamento do juiz natural. O artigo 1040, sobretudo nos incisos 1 e 2, deixa isso muito claro. Se a parte interpõe um RE, um recurso extraordinário, sobre um tema já consagrado pelo Supremo em sede de precedente qualificado, esse extraordinário não vai para o Supremo para ser julgado. Esse extraordinário será julgado pelo tribunal de origem, no mesmo momento e pelo mesmo órgão competente para o juiz de admissibilidade. Mas isso não é juiz de admissibilidade. Não se está se negando o segmento porque o recurso é intempestivo, porque é incabível, porque faltou preparo. Está-se, aspas, negando o segmento por uma razão de mérito. Então o juiz é de mérito. O recurso não merece ser provido. E o Código de 15, aqui entre nós, o CPC e CDD3 reformado já tinha feito essa opção, deslocou o juízo natural. Ao invés do recurso extraordinário ser julgado pelo STF, ele morre na presidência. O que nos leva a um problema muito grande. E se a presidência, o órgão da presidência, ou vice-presidência, conforme o caso, errar? Esse erro pode se dar de duas ordens, né? Invoca um precedente que existe, mas que não se aplica ao caso, ou deixa de aplicar um precedente que existe e que deveria ter sido aplicado ao caso. E aí a primeira reação que a gente tem seria a seguinte. Bom, se o presidente do tribunal de origem negou segmento com base nessa questão, ou com base nessa razão de mérito, invocando um precedente errado, cabe o agravo do 1042. Aqui temos um problema sério. Não cabe. O agravo do 1042, que é o antigo agravo do 544, né? Eu não sei, eu vejo aqui alguns jovens, mas a maioria, né? Alguns números acionam a nossa mente de uma maneira mais rápida, né? Ninguém vira para o colega aqui da procuradora, não, doutor, isso é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Como é que a gente fazia a vida inteira? Ah, isso é caso de 267. 267 já liga né? 267, 269, agora é 485, né? 487, vai mudando. É igual 282, 282 é petição inicial. Se a conta do bar vinha 282, o cara ainda pensa na petição inicial, não é verdade?
Agora não. Agora a petição inicial foi para o 319, que sempre foi revelia. Então, é uma das minhas maiores dificuldades com o novo CPC. Eu ainda chamo de novo, vejam, senhores. Mas, aqui é a mesma coisa. Aquele agravo contra a decisão do presidente, o antigo agravo do 544, que agora é o agravo do 1042, ele ainda subsiste. Mas ele só é cabível para fins de negativa de juízo de admissibilidade mesmo. Ele não cabe quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário especial para o Supremo ou para o STJ for a invocação, a aplicação de um precedente. O que nos leva a uma pergunta muito grave, né? O que fazer contra a decisão que mantém o desrespeito ao precedente? Ou aplica um precedente incabível? O que é que eu faço com essa decisão? Porque da decisão do presidente, eu não falei, mas estava aqui na última linha, da decisão do presidente, não cabe agravo para o Supremo e para o STJ, mas cabe agravo interno. Cabe agravo interno. Mas, em tese, a coisa não sai do tribunal local. Então, vamos aproveitar. A gente está aqui, está no CAB aqui da Bahia, tal, o TJ está ali. Vocês interpuseram um recurso especial extraordinário. Não subiu. Por quê? Porque o presidente do TJ, ou vice, eu não conheço o regimento, disse o seguinte: trata-se de tema já pacificado pelo Supremo no precedente número tal que se aplica essa matéria. Aí vocês falam, poxa, mas não aplica-se. Essa decisão da presidência está errada. Qual o recurso que eu tenho contra a decisão errada? Resposta do Código 1030, parágrafo 2º. Agravo interno. Interno, ou seja, não sai aqui do CAB, não sai do TJ. Nem cede agravo interno. Foi mantido o desrespeito ao precedente. Rapaz, não é esse precedente. Ou existe o precedente e eles não estão aplicando. Já disse, não cabe o agravo do 1042. Ou seja, não cabe recurso, nem para o Supremo, nem para o STJ, conforme o caso. O que fazer? Ou seja, qual o meio de impugnação? Minha resposta, reclamação. Minha resposta é reclamação. Ou seja, se houver a manutenção do desrespeito de precedente formado, IRDR, IAC, controle concentrado ou súmula vinculante, esse cabimento da reclamação, ele é automático, ele é textual. Se não houver, né, contra o RE, o repetitivo, eu vou ter que fazer uma interpretação a contrário senso. Ou seja, se houver a manutenção do desrespeito a um precedente formado em RE e RESP repetitivo, eu não tenho uma linha do código que diga assim, cabe reclamação se houver desrespeito a RE e RESP repetitivo. Eu até tinha na redação originária do CPC de CDD3. Desculpem, do CPC de 15. Eu até tinha. Mas antes do CPC entrar em vigor em março de 2016, ele é de 15, um ano de vacácio. Março de 2016, ele entrou em vigor. Mas em fevereiro de 2016, houve uma lei que mudou e extinguiu essa hipótese de cabimento da reclamação. E no lugar colocou o seguinte, não caberá reclamação contra a decisão que desrespeita precedente de RE e RESP, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Percebam, senhores, que ele não foi tão do bem, né? Tem lei que é assim, diz o que não cabe. E o que cabe? Ah, não, a gente não vai dizer, você vai ter que concluir a contrário senso. Bom, ora, meus caros, se não cabe reclamação para impor respeito a precedente de RE e RESP repetitivo, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, eu me permito concluir. Depois de esgotadas as instâncias ordinárias, mantido o desrespeito, cabe reclamação. Então, a minha resposta a essa pergunta ali, negrito, qual o meio de impugnação? Está ali, bem claro, ó. Negrito sublinhado, é a reclamação do 988. Com base em quê? Com base no 988, parágrafo 5º, inciso 2, a contrário senso. O parágrafo 5º, inciso 2, diz que não cabe enquanto não esgotar as instâncias ordinárias. O que é o esgotamento das instâncias ordinárias? O agravo interno contra a decisão do presidente. Se mantido no colegiado que julgar o agravo interno, mantido o desrespeito, não cabe, eu entendo que não cabe outro RE e RESP, porque o problema ali é para processar o RE e RESP, precisa de outro, eu entendo que cabe reclamação. Agora, só um detalhe bem prático, essa aqui eu confesso, essa aqui eu botei no avião, vindo para cá. Trouxe o computador, fui lendo, fui ajeitando, tal,
um errinho ou outro, tem um Y na súmula aí, um errinho ou outro passa, mas esse aqui eu resolvi fazer essa ressalva. Não cabe, o parágrafo 5º, o 988, parágrafo 5º, inciso 1, vai dizer o seguinte: não cabe reclamação contra a decisão transitada em julgado. Não cabe reclamação com a decisão transitada em julgado. Então, eu tenho uma tensão incrível. Porque não cabe reclamação enquanto não esgotar as instâncias ordinárias. E também não cabe reclamação depois de transitado em julgado. Ou seja, eu tenho que esgotar as instâncias ordinárias, mas antes de transitar, depois do esgotamento, mas antes de transitar, eu tenho que ajuizar a reclamação. Senão ela não cabe. Por causa do trânsito. Aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? Para se evitar o trânsito, enfim, um ED, um desembargo de declaração, interpõe-se um ED, a decisão não transita, e aí você interpõe a reclamação para o Supremo STF, conforme o caso, com base no 988-2, a contrário senso. Na minha leitura, é a melhor tática para se evitar o não conhecimento, o não recebimento da reclamação. Né? Então, sobre os recursos, era isso que eu queria dizer. Então, vejam como, esgotando os recursos, no que a gente força e esgota os recursos, né, vai até o agravo interno da decisão que nega o RE e RESP, e não consertou, o desrespeito permanece, a gente já chega naturalmente na reclamação. Então, a primeira conclusão, indo para os meios de impugnação de decisões que contrariam precedentes, parte 2. Não mais recurso, reclamação. A primeira conclusão que a gente chega: a reclamação é um meio de impugnação paralelo aos recursos. Primeira observação, óbvia, mas para não passar. Reclamação não é recurso. Reclamação é meio de impugnação sem natureza recursal. É ação autônoma. Tem natureza de ação. Mas é cabível para impor respeito aos precedentes. Em que situações? Bom, depende do precedente que está sendo desrespeitado. Porque se o precedente que estiver sendo desrespeitado for um precedente de IRDR ou de IAC, e vejam, eu não estou entrando muito nesse tema, estou evitando. Mas se o precedente for de decisão de controle concentrado do Supremo ou de súmula vinculante, se o desrespeito for esses dois, também cabe. Cabe a reclamação direta, interposta diretamente e em concomitância com recurso. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é possível que quando a decisão desrespeita um acórdão de IRDR ou IAC, além do recurso, paralelamente ao recurso, seja interposta também a reclamação. Poxa, Fábio, a gente vai impugnar a decisão através de 2 meios de impugnação? É possível, o Código permite essa impugnação concomitante. E, bom, às vezes pode vir a ser redundante, né? Você pegar uma sentença do juiz de primeiro grau e apresentar contra ela uma apelação e no mesmo dia uma reclamação, talvez seja desnecessário. Agora, imaginem a utilidade disso nos juizados especiais. Porque nos juizados especiais, o professor Marco Aurélio, inclusive, tocou nesse ponto en passant, citando o meu amigo Fred Kohler, juiz federal, com o qual eu discordo frontalmente nesse aspecto, e ele tem publicações, e eu recentemente publiquei um artigo em homenagem à professora Tereza Arruda Alvim, numa coletânea da RT, dizendo exatamente o contrário. Que o juiz do juizado tem de respeitar o precedente forjado no ambiente do tribunal. Por vários motivos. Né? A começar que é o mesmo juiz que trabalha na vara. Imagina, ele acorda, juiz substituto. Olha, esse mês você vai substituir a juíza lá do juizado. Pô, beleza, tô livre, não estou vinculado aos precedentes do TJ. Aí no outro mês, olha, você agora vai substituir uma juíza da terceira vara, que saiu de licença maternidade. Putz, agora eu estou vinculado ao TJ. O mesmo juiz, não faz sentido. E isso é muito útil no juizado especial, essa vinculação é muito útil no juizado especial por um motivo. A sentença do juiz do juizado não é revista em sede de apelação pelo TJ ou pelo TRF, pelo Tribunal de Segundo Grau. A sentença do juiz, ela é revista pela turma recursal em sede de recurso inominado. Então, se eu parto da premissa
que o IRDR não vincula o juiz do juizado e ele desrespeita, eu não corrijo nem em sede de recurso, porque o recurso inominado vai para a turma recursal, que também é composta de juízes do juizado, que pode continuar desrespeitando o precedente. Não faz sentido. Então, como eu faço para impor respeito ao precedente do TJ quando este for desrespeitado por um juiz do juizado? Eu interponho a reclamação. Porque a lógica da reclamação, para fins de definição de competência, não é a lógica do recurso. Competente para julgar o recurso é o órgão hierarquicamente superior. No caso do juizado, a turma recursal. Competente para julgar a reclamação é o órgão, aspas, autor do precedente desrespeitado, que aí é o TJ. Então, uma sentença do juiz da vara, apelação e reclamação, no mesmo dia, na mesma semana, é redundante. É pouco útil. Mas uma sentença do juiz do juizado, a reclamação pode ser muito útil. Por quê? O recurso nominado vai para a turma recursal, que também está vinculado ao precedente e deve reformar nessa sede, mas de toda sorte eu tenho um mecanismo que atravessa o sistema do juizado e cai aqui no tribunal. E o tribunal, autor do precedente desrespeitado, pode fazer impor o seu respeito. Então, na minha leitura, meus caros, apesar do código não dizer isso textualmente, do ponto de vista prático, do dia a dia, me parece que a reclamação ela tem, pelo menos, mais utilidade como um mecanismo subsidiário, secundário aos recursos. É por isso que eu comecei a minha palestra falando dos recursos. Se uma sentença desrespeita o precedente, a melhor forma de corrigir é embargo de declaração ou apelação, gente. Se um acórdão desrespeita, a melhor forma de corrigir é via RR-RESP. Esgotado o RR-RESP, ou, no caso de inviável os embargos e apelação, é aí que eu uso a reclamação. A reclamação é uma medida subsidiária, secundária, excepcional. E esta excepcionalidade, essa subsidiariedade, é clara no código quando diz respeito a precedentes de RE e RESP repetitivos. Aí ela é clara. Aí ela é clara. Não cabe reclamação imediata e diretamente, e nem concomitante a nenhum recurso ordinário. Por quê? Porque não cabe reclamação enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Não cabe reclamação enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Nestes dois casos, portanto, há de se esgotar as instâncias ordinárias. No caso do desrespeito a IRDR e AC, até dá para fazer os dois. Se isso é muito útil ou não, é o caso concreto que vai dizer. No caso do juizado é mais útil, no caso da vara é menos útil, mas é possível a concomitância da reclamação com o recurso. Sendo certo que se o desrespeito for a RE e RESP, é impossível, é inadmissível a concomitância. Primeiro eu esgoto os recursos ordinários e depois, aí sim, eu ataco a decisão que diz respeito ao precedente pela via da reclamação. Então, em poucas palavras, esses eram os registros que eu tinha para fazer da reclamação. Mas antes de falar da ação rescisória, e aí vejam, só me permitam fazer uma observação sobre a reclamação, que é um tema que a gente não vai poder entrar muito aqui, até porque é uma impressão que eu tenho, enfim, já dá para sentir, mas só para levantar essa bola. A reclamação vai acabar sendo palco de discussão do sentido e o alcance do próprio precedente. Na prática é isso que vai acontecer. Ou seja, proferido um precedente, não se esgota a questão muitas vezes. Qual o alcance dele? Qual a interpretação? Porque o precedente também é um texto. Qual a interpretação desse texto? Até onde ele vai? Ele se aplica nesse caso? Ele se distingue e, portanto, não se aplica nessas situações? Ou seja, essas discussões, elas vão ficar na reclamação. E a reclamação ela vai acabar sendo, em alguma medida, pelo menos, um palco procedimental de definição do próprio sentido, conteúdo e alcance do precedente. E aqui eu já estou dizendo algo por trás, né? O precedente pode não vir a encerrar a discussão. Ele pode encerrar a discussão em muitos casos,
mas ele pode abrir outras discussões a depender, inclusive, da maneira como ele é redigido. Se ele não for redigido de uma maneira tão precisa e lapidar, é possível que a discussão e essa lapidação ela se dê em sede de reclamação. Justamente porque eu invoco a reclamação sempre que eu entender que o precedente foi desrespeitado por esse ou por aquele motivo. Então, preferencialmente, qual que é o ataque? Recurso. Se o recurso falhar ou, por algum motivo, não cumprir esse papel de impor o respeito ao precedente, fica o registro que eu tenho a reclamação. No caso do IR, DR e IAC, de uma maneira mais lapidar, mais clara, textual no código. No caso dos precedentes ou do desrespeito aos precedentes e IRESP, de uma maneira a contrário senso, como eu já coloquei. Terceiro meio de impugnação, ou seja, além dos recursos e da reclamação, o que eu tenho? A impugnação ao cumprimento de sentença como um mecanismo de se respeitar ou de se impor o respeito aos precedentes. A hipótese aqui é muito simples, ou é a seguinte: eu tenho um precedente, eu tenho um julgado, que é título executivo. Transitou em julgado, e em razão do seu conteúdo e do seu trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento da sentença. E aí, é interessante que o Código elenca, dentre as matérias arguíveis, suscitáveis, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, elenca a seguinte hipótese: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação contida no título. Então, a hipótese: surgir lá um cumprimento de sentença de uma obrigação não retratada em título, tem uma sentença que não trata daquela obrigação, eu posso alegar isso em sede de impugnação. E aí o parágrafo 12 do 525 e o parágrafo 8º do 535, eles são idênticos, um vale para execução contra a fazenda e o outro para execução sem ser contra a fazenda, contra particulares. Vai dizer o seguinte: para efeito do inciso 3, que é a inexigibilidade da obrigação, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei tida pelo Supremo como incompatível com a Constituição. Então vejam, em última análise, o que eu tenho aqui? Tanto assim que lá atrás, deixa eu só voltar só para mostrar. Eu tenho o conceito de precedente qualificado e tenho um conceito especial sobre os precedentes qualificados do Supremo. Por quê? Exatamente por causa desse dispositivo aqui. Ou seja, se o precedente qualificado for do Supremo, RE repetitivo, extraordinário com repercussão geral, ou, obviamente, súmula vinculante ou ações de controle concentrado, e a sentença, o título, acórdão, sentença, que se está executando, estiver fundado em um entendimento contrário ao entendimento do Supremo, cabe alegar isso em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Eu vou dizer: excelentíssimo senhor juiz, eu reconheço esse título, realmente esse processo existiu, a gente perdeu em todas as instâncias, neste caso concreto, iniciou-se o cumprimento de sentença, mas eu tenho uma coisa a dizer. Esse título que você está pretendendo, que o autor está pretendendo executar, contraria um acórdão do Supremo proferido em outro processo, e esse acórdão do Supremo proferido em outro processo é precedente qualificado e atinge esse título, tornando a obrigação nele retratada inexigível. Acabou. Tem alegado bastante isso, no caso, de novo, da desaposentação. Me permitam usar o mesmo exemplo, porque é o único precedente qualificado que eu tenho do meu lado. Felizmente é do Supremo. Então, até esse pacote veio com ele. Então, se está em sede de impugnação, eu digo o seguinte: olha, desculpa, às vezes está até liquidado. Esses 340 mil aqui. Não, esse título que legitimou esse cálculo é inexigível. A obrigação é inexigível. Por quê? RE 661256. Então eu posso alegar. Percebam os senhores o seguinte: aqui, para tratar desse aspecto, a impugnação ao cumprimento
como um mecanismo de se atacar a decisão que contraria precedente, eu me vi obrigado a fazer 3 observações. 3. Primeira, o Supremo pode modular os efeitos. Isso é textual no Código. O Supremo pode modular os efeitos. Então, o Supremo pode dizer, por exemplo, que a decisão dele, dada hoje, é vinculante para todos, mas não atinge as decisões já transitadas em julgado. Ou seja, se o Supremo dá esta modulação expressamente, eu não posso invocar esse argumento na minha impugnação. Por quê? Porque o Supremo disse que só vale dali para frente e não atinge o trânsito em julgado. Eu quero crer que é, por exemplo, o que o Supremo vai fazer com a decisão dos juros em continuação. Não é possível. Não é possível que o Supremo vá dizer que há de se calcular os juros até o efetivo pagamento de todos os processos que transitaram em julgado há 10, 5, sei lá quantos anos atrás. Tudo bem, é para calcular assim que valha dali para frente, ou de setembro, que foi a decisão para frente. Essa modulação está pendente. Esse RE, eu acompanho ele por motivos óbvios, que eu atuo também na execução. Contra ele foram interpostos 21 embargos de declaração. 21. Um da AGU e 20 estados, a PG da Bahia não sei, mas 20 PGS. Por quê? Porque trata simplesmente da atualização do pagamento de sede precatória. Mas, de toda forma, portanto, o Supremo pode modular. Se o Supremo modula de modo a não atingir as coisas julgadas já formadas, eu perco aquele argumento do 525, inciso 3. Ou seja, o título não é inexigível porque a obrigação não é incompatível com o entendimento do Supremo em função da modulação. Uma outra observação que eu faço, isso é textual no Código, parágrafo 14 do 525. Para que eu use esse argumento em sede de impugnação, a decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito da decisão exequenda. Ou seja, eu não posso pegar uma decisão que transitou em julgado ano passado e contrapô-la a um precedente formado agora em 2017 e alegar isso em sede de impugnação de sentença, ao cumprimento de sentença. Para que eu possa alegar essa questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o trânsito em julgado da decisão que está sendo executada deve ter sido posterior à decisão do Supremo. Deve ter simplesmente desrespeitado mesmo. O que nos leva à seguinte pergunta, né? O que fazer quando acontece o contrário? Que, inclusive, me parece mais comum. Que depois que o Supremo decide, é difícil o camarada, né, alegar. O tribunal continua julgando. Mas depois que o Supremo decide, via de regra, né, atinge, inclusive, aquilo que já está transitado em julgado. E aí não cabe impugnação. Aí a gente chega no quarto mecanismo. Porque, vejam, se transitou em julgado, é porque não cabe mais recurso. Lógico. Não cabe reclamação contra a decisão transitada em julgado. Já falamos, 988, parágrafo 5º, inciso 1. E 3. Se a decisão do Supremo, que declara a inconstitucionalidade, for posterior ao trânsito em julgado, também não é caso de se alegar isso em impugnação. 525, parágrafo 14. O que sobra contra uma decisão transitada em julgado que se contrapõe a um precedente forjado pelo Supremo posteriormente? Cabe o quê? Aí cabe a ação rescisória. Aí que cabe a ação rescisória. Ou seja, cabe a ação rescisória contra a decisão que deixa de aplicar o precedente qualificado, que eventualmente, inclusive, tenha surgido depois. Isso aqui é legal. Pô, Fábio, mas o precedente surgiu depois? Cabe a rescisória? Cabe. Cabe. Isso que vai nos salvar. Muitas vezes é o que vai nos salvar. Eu adoro, assim, eu adoro. Eu faço. Não sei se eu gosto. Eu até gosto. Eu acho que eu gosto. Acabei de descobrir que eu gosto. Faço essa rescisória, faço com o pé nas costas. Rapidinho eu faço a rescisória. Eu vejo, transitou em julgado. Transitou quando? Transitou antes
de outubro de 2016, rescisória, para fazer respeitar o 661-256. Pronto, rapidinho. Tenho pronta essa rescisória. Assim como, aí, doutor, eu dou a palavra. Aliás, a Zizi pediu para vocês falarem no microfone, você se importa? Por causa da gravação? Ou então eu repito o que você perguntar. Mas, só para registrar, cabe também rescisória contra a decisão que aplica um precedente não aplicável. Que essa história de precedente vinculante pode dar problema também no seguinte sentido, né? O juiz ou o desembargador fala assim, ah não, tem um precedente vinculante sobre isso. E vai lá e julga com base naquele precedente, seu pedido improcedente, quando o seu pedido não tem nada a ver com aquela questão. Esse dia eu estava dando aula na PUC-Rio, olha o absurdo, eu falei isso, que pode acontecer um precedente errado, inclusive a suspensão errada, né? Eu estava falando de suspensão, mas a ideia é a mesma. Um aluno levantou a mão e deu o seguinte, olha o exemplo. Ele é advogado de uma concessionária de veículo, tipo Hyundai, Ford e tal. E tinha um IRDR de concessionária de energia elétrica, da Light. De energia elétrica, de luz. Aí o juiz, o assessor, sei lá quem viu assim, ah não, a concessionária está suspenso. Suspendeu o processo da concessionária de veículo por causa de um IRDR instaurado para discutir conta de luz, por causa da palavra concessionária. Então erros vão existir, né? Então, só para registrar, que também cabe rescisória se uma decisão transitar em julgado invocando um precedente que não tem nada a ver com a matéria. Aí nessa rescisória, o que você vai fazer? Logo na petição inicial, sob pena de indeferimento, demonstrar a distinção. Olha, meu caso é outro. Meu caso é outro. E como regra, qual que é o prazo da rescisória? Regra geral do prazo da rescisória. 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão a ser rescindida. Como regra. Doutora, deixa eu só embalar aqui, eu já te dou a palavra. Como regra. Por quê? Porque lembram daquele especialmente as decisões do Supremo? Ou seja, eu tenho os qualificados e tem as do Supremo que são especiais no âmbito dos qualificados. Primeiro, elas já autorizam a impugnação, como falamos. Segundo, obviamente, também autorizam a rescisória. Só que elas autorizam a rescisória de uma maneira especial. Qual seja? O prazo dessa rescisória, fundada em um precedente forjado pelo Supremo, é de 2 anos também. Só que contado da decisão do Supremo. O que pra gente é uma maravilha. Aliás, foi a gente que botou isso. A gente, a advocacia pública, que botou isso no código. É uma ressuscitação, né? Porque a hipótese é a seguinte: vamos trabalhar com tudo na vigência do novo código para não termos problema de direito temporal. Decisão transitou em julgado hoje. Se ela contraria um precedente já existente, ou contraria um precedente de IRDR, de STJ, ou contraria a lei, ou manifesta violação à norma jurídica, o prazo de 2 anos começa amanhã. Né? Então conta 2 anos. Agora, imagine uma decisão que transitou em julgado hoje sobre um tema que não existe precedente qualificado. Só que em 2019, em março de 2019, o Supremo consagra um entendimento contrário à decisão que transitou em julgado hoje. Em março de 2019, vai começar o prazo de 2 anos para a parte propor a ação rescisória. Porque se o precedente violado for do Supremo e posterior, o prazo não conta da data do trânsito julgado da decisão a ser rescindida. Conta-se da data do trânsito julgado da decisão do Supremo. Então, na prática, a essência é essa. A gente tem uma baita de uma insegurança jurídica. Porque eu não sei se o Supremo vai decidir isso daqui a 5 anos. E se o Supremo decidir isso daqui a 5 anos, 5 anos depois do trânsito julgado, eu vou poder propor a rescisória em até 2 anos após a decisão do Supremo. Ou seja, 7 anos depois do trânsito julgado, eu estou começando a discutir a decisão que transitou há 7 anos atrás. Texto de lei. O que a gente pode fazer com isso? E alguns, inclusive, dizem isso. É inconstitucional por ferir o princípio da segurança jurídica, por isso, por aquilo.
já tive essas discussões no âmbito da AGU, PGE, PFN, da PUC também. Mas especificamente na discussão que eu tive lá no âmbito da escola da AGU, com os colegas da PFN, inclusive e tal, tinha um pessoal lá, falei o seguinte, olha, eu tenho, lá em cima, na minha no 8º andar, eu tenho uma rescisória nesses termos. Se eu for contar do trânsito em julgado, eu já passou o prazo. Agora, se eu começar a contar da decisão do Supremo, que foi um dia desse, não passou nem um ano ainda. É lógico que eu vou ajuizar a ação rescisória. É lógico. Isso aí foi posto em grande medida por interesse da defesa da Fazenda Pública. Porque o que acontece muito com a Fazenda Pública, os senhores sabem, eu estou na casa da Advocacia Pública. São enxurradas de processo, vários transitam em julgado, para tudo quanto é lado, né? E um belo dia o Supremo pacifica. Por que o prazo conta da decisão do Supremo? Para que a pacificação valha para todo mundo. Valha para aquele cara que entrou logo no comecinho da discussão e eventualmente ganhou, até o camarada que está com o processo pendente ainda. Porque quando a gente tem essa quantidade de processos, é natural que tenha decisão para tudo quanto é lado. Trânsito em vários momentos. São muitos processos. A desaposentação, só entre as 10 varas de São Paulo, tá? Estou falando, olha o ambiente. Um tema, 10 varas. Bota aí 20 juízes com substitutos. Eu tinha, desde improcedência liminar do pedido, 285A, atual 332, até procedência do pedido com antecipação de tutela por força da tutela de evidência. Eu tinha todos os espectros, em 10 varas. Óbvio que alguns transitaram em julgado, mas essas decisões, elas podem ser, como eu disse, a depender, e eu vou tentar sistematizar isso, atacada por recurso, se couber recurso, atacada por reclamação, se o recurso não tiver dado conta, atacada em sede de impugnação, nas hipóteses em que a decisão foi posterior ao precedente que já deveria ter sido observado, e atacada por rescisória, se a decisão foi anterior ao precedente que agora deve ser observado. Mas, desculpa, doutora, eu vou fazer esse quadro sistemático, eu vou trazer, eu também não, como é que se diz? Não contei o meu tempo aqui, mas falta pouquinha coisa. Antes eu vou dar a palavra à doutora e depois eu sintetizo. Pois não. Boa tarde. Meu nome é Fernanda Mascarinhas, eu sou advogada dos Correios. Na verdade, eu queria só ilustrar, porque eu estou trabalhando justamente numa rescisória fundada... Você falou, cabe rescisória nesse caso, e eu estou trabalhando justamente numa rescisória fundada nessa situação, em que já houve o trânsito em julgado da decisão rescindida, né? Agora, em que também já houve o trânsito em julgado da decisão do Supremo. Minha pergunta, qual que aconteceu primeiro? O trânsito em julgado da decisão rescindida, né, do acordo. Rescisória. Rescisória. Eu estou trabalhando com essa tese. Eu estou usando o 975, o prazo do 975. Perfeito. Tá né? certo, tá perfeito. Então... Não precisa, mais ou menos do 975. É o prazo 975 de 2 anos, mas contados da decisão do Supremo. E assim, bem, o problema é esse. A minha tese já é outra, entendeu? Porque isso também porque esse prazo também já transitou. E também tem uma situação. Da decisão do Supremo a regra, já passou? E também tem uma situação. Tem a regra de transição do 1057, se não me engano, do CPC, que ela fala que eu não me recordo direitinho, mas ela também impede a aplicação do 535. Sim, é o antigo 475L. E aí ela remete ao 741 do CPC anterior. E o CPC... Ou 475L, se o título é judicial ou extra. O título é judicial, né? Nesse caso, então sim. Então é o 475L. Não, porque aí não se aplica Correios, porque Correios é equiparado à Fazenda Pública. Aplica o 741. Ah, os embargos. Verdade. Aplica o 741. Só que o 741, ele não previa essa possibilidade, né? Enfim. Aí, para as decisões transitadas em julgados antes do novo Código e o precedente do Supremo também anterior ao novo Código, essa sistemática realmente não se aplica.
É por isso que até no meu exemplo eu falei, ó, trânsito em julgado hoje, o Supremo só julgou outro em 2019, aí eu tenho até 2021. A sistemática, veja, as decisões transitadas julgadas à luz do regime anterior não são alcançadas pela sistemática aqui. De uma maneira sintética seria isso. Aí a rescisória teria que ter sido interposta no prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Na minha leitura, assim, né? Ah, no caso concreto a gente tem que rescindir, é absurdo. Beleza. Dá para tentar, mas textualmente não é o que o CPC fala. Mas quando transitou em julgado, não existia ainda o julgado do STF. Estava sob a égide do código anterior. Então, assim, eu entrei com embargos. Essa coisa julgada, minha leitura, essa coisa julgada está protegida pelo regime anterior. A coisa julgada. Ou seja, eu não posso agora invocar um precedente e querer rescindir uma coisa julgada que já era, aspas, soberana à luz do regime anterior. Minha opinião. Dá, enfim, forçar a barra, às vezes a gente faz, mas minha opinião como professor, vamos dizer assim. Sentar lá nos Correios, se eu estivesse lá, podia fazer diferente, dada a necessidade. É isso, eu estou quebrando a minha cabeça, eu estou criando a tese, eu estou fazendo com base no 975, enfim, eu estou já há vários dias trabalhando nessa rescisória. Mas o 975 diz que conta do trânsito, da decisão rescindida. Da última decisão proferida no processo. Sim. Que não é o precedente supremo. Sim, mas é isso, ele abre uma brecha, né? Ele fala da última decisão próxima proferida vez que eu no processo. Aqui, a doutora me conta. Ele não diz exatamente qual é a decisão. Pelo menos? Está em fase de execução. Levanta na impugnação, levanta em exceção de prescritividade. Não, é isso. Quando eu pus embargos em fevereiro de 2016. Aí, em março, quando o juiz recebeu, aí já tinha entrado em vigor o novo código. Aí ele recebeu como impugnação, mas assim, na vigência do código anterior não tinha como arguir essa matéria. Né? Pois é. Aí a gente vai viver a seguinte discussão. A sentença que julga a impugnação, que agora é impugnação, tem que preservar a coisa julgada do sistema anterior ou ela pode... Então, inovar? não houve sentença, o próprio juiz sinalizou para a existência do precedente. Na liquidação, na impugnação. Estava havendo uma discussão sobre cálculo e aí o próprio juiz sinalizou sobre a existência do precedente. Na impugnação, aí talvez até dê para salvar na impugnação. Na impugnação, como uma causa extintiva posterior ao trânsito julgado. Mas não é o caso de rescisória, na minha leitura. Ok. Talvez uma rescisória contra a sentença que julga a impugnação. Mas não a sentença que já transitou julgada há mais de 2 anos antes que o CPC entrasse em vigor. Essa acho que não cabe. Ok. Minha opinião. Tá ok, obrigada. Mas, gente, olha só. Aí eu fiz aqui uma tentativa de sistematização de tudo que eu falei. Que aí eu acho que vai bater no horário certinho, né? Eu tinha 1h10 para falar, não sei. Eu não olhei para o relógio. Mas, enfim. Naquelas 4 hipóteses que eu coloquei lá no começo. Primeira hipótese. Uma decisão sem trânsito, ainda não transitou a decisão, que diz respeito a um precedente já existente. Essa aqui, gente, não deveria nem existir. Por quê? Porque toda decisão deve respeitar os precedentes qualificados, né? O que eu tenho? Eu tenho recurso para impor o respeito ao precedente. Se ela não transitou ainda, eu sempre tenho recurso. Até os embargos de declaração cumprem esse papel, como eu já disse. Além disso, apelação, agravo instrumento, agravo interno, RE e RESP. Olhou uma decisão que diz respeito a precedente, faz o recurso e já coloca o precedente na primeira oportunidade que vocês tiverem. Aqui entre nós, eu não sei se é muito certo, mas eu já coloco dos fatos. Quando eu estou narrando os fatos, eu digo, sobre o tema, é um fato. Existe um precedente que não foi observado. Então, e eu repito isso no direito, repito no pedido, que é vinculante. Então, o recurso. 2, se o precedente desrespeitado fosse de RDR e AC, além do recurso, cabe a reclamação, concomitantemente. Vale a pena? É necessário? É preciso se fazer isso sempre? Resposta, não.
mas eu registro, e o código registra. Os senhores têm esta dupla possibilidade de impugnação. Se o precedente respeitado for de RE ou RESP repetitivo, não temos a reclamação concomitante, só tem a reclamação depois de esgotadas as instâncias ordinárias. Segunda situação. Então, quando eu tenho a decisão sem trânsito que diz respeito ao precedente já existente, esses são os mecanismos. Segunda situação. Decisão sem trânsito que diz respeito a um precedente que veio a surgir. Juiz julgou. Sentenciou. Demorou ali 1, 2, 3 meses para intimar, vem um recesso aí, felizmente para todos. Mas, nesses 3 meses, antes de você receber a intimação, ou dentro do seu prazo, surgiu o precedente vinculante. Opa, vamos aplicá-lo. O precedente, aí eu faço a seguinte afirmação. Esse precedente, mesmo sendo posterior, vincula o julgador do recurso. O juiz, vamos dizer assim, esgotou o seu ofício jurisdicional, mas o precedente novo vincula o julgador do recurso. Então, recorram do mesmo jeito. Eu coloco em tom de pergunta. É possível que o recurso seja em base de declaração para o próprio juiz? Respondendo para mim mesmo, eu entendo que sim. Aquilo que eu falei, fiz em 10 varas, tive êxito em 9. Não sei se tecnicamente é o melhor, mas do ponto de vista prático, é possível. E interrompe o prazo do próximo recurso. Então, ninguém vai morrer por causa disso, se tentar. E outra, pode resolver de uma maneira bem mais simples. A apelação demora muito mais para julgar do que um Zé desses. E uma questão interessante é que a lei fala publicado o acórdão, publicado o precedente qualificado. Agora, eu fico me perguntando, na prática, quando o precedente é contra mim, quando é a favor, eu posso invocar o publicado. Ó, publicou, saiu ontem, tem que cumprir, juiz, hoje. Agora, e quando o precedente é contrário? Juros em continuação. Ou lá do IPCA, correção. Contrário. Contrário fala assim, não, vai aplicar hoje não. Sabe por que não vai aplicar hoje? Porque o Supremo pode modular os efeitos. Tem barra de declaração pendente. Então pode valer, essa decisão é de março. A decisão do Supremo é de setembro. O Supremo, nos meus EDs que eu interpus lá no precedente qualificado, no procedimento de formação precedente qualificado, pode dizer que só vale a partir de setembro. Ou seja, não vai atingir março. Então aqui eu tenho uma dicotomia. O código fala em publicado o precedente. Eu acho que está errado. Por quê? Porque o mesmo código permite que após a publicação, esse precedente tenha seus efeitos modulados. No mundo ideal, ele já é publicado com efeitos modulados. E se não acontecer? E se não acontecer? Então, eu venho sustentando nos processos, pelo menos naqueles que me prejudicam, nos precedentes qualificados que me prejudicam, eu venho sustentando o seguinte, olha, enquanto não transitar em julgado o precedente qualificado, eu não tenho que cumprir a tese. Até porque essa tese pode valer dali para frente, daqui para frente, de qualquer dia para frente, pode não alcançar esse tema. Então, o código fala em publicado, eu defendo por esses motivos o trânsito em julgado. Então, se a decisão está em aberto, meus caros, é isso. Recurso. Ou reclamação, se quiserem. Se vislumbrarem necessidade. Ou se for esgotado todos os recursos e a reclamação e os recursos não tiverem resolvido. Decisões transitadas em julgado. Bom, se as decisões são transitadas em julgado e desrespeitaram um precedente já existente, aquela história, alguém comeu bola, né? O juiz comeu bola porque não aplicou o precedente existente. E o advogado comeu bola porque não recorreu, deixou transitar em julgado uma decisão contrária a um precedente já existente. Absurdo. Agora, se eu estou partindo que é trânsito em julgado, eu digo, não cabe recurso nem reclamação para impor respeito ao precedente qualificado. Não cabe recurso porque o conceito de trânsito em julgado é não caber recurso. E não cabe reclamação porque o 966, parágrafo 5º, inciso 1, diz o que a jurisprudência já dizia antes do CPC de 15. Cabe o quê? Cabe rescisória, no prazo de 2 anos, contados da rescisão recidenda. E, se o precedente qualificado for do STF,
vai caber a alegação de inexigibilidade do título em sede de impugnação ou de cumprimento. O seu precedente é do Supremo, doutora? Aí a gente dá para defender a seguinte tese. Uma emenda à impugnação já apresentada. Ou uma exceção de pré-executividade, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título. Eu acho melhor que a rescisória. Porque, vejam, o efeito prático é o mesmo, tá? Mas são duas coisas diferentes. Eu querer rescindir a coisa julgada há mais de 2 anos, ou eu querer declarar que aquele título transitado em julgado é inexequível. É quase um jogo de palavras, mas tem essa saída. Eu tentaria emendar a impugnação e, se assim não entender possível, Vossa Excelência, que recebo essa petição de emenda como uma exceção de pré-executividade e se manifeste sobre o precedente qualificado de março. No sentido de dizer que o título é inexequível. Só não pode ser contra a União esse negócio aí, hein, doutora? Porque eu estou sendo gravado aqui, hein? Não, eu sou advogada de ente equiparada à União. Sei lá, mas vai que é contra a União não é esse contra processo a aí. União, eu não posso advogar contra a União. É assim, na verdade, eu peticionei nesse sentido, não com o nome de exceção de pré-executividade. Não precisa. Mas o juiz já se pronunciou no sentido de que não caberia a ele fazer essa aplicação. É que ele está protegendo o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, cujos 2 anos se esgotaram antes do CPC de 15, é complicado mesmo. Se eu fosse juiz, eu ia pensar. Eu não vou dar uma resposta aqui, mas eu iria pensar mesmo. Que aí a segurança jurídica não está excepcionada. Tem regra de transição. Eu vou tentar, né? Aí depois tenta emendar os embargos, não sei. Decisão, e a última hipótese, decisão transitada em julgado que desrespeita a precedente que veio a surgir. Ou seja, a decisão foi proferida, transitou em julgado, após o trânsito surgiu um precedente. Rescisória, com prazo de 2 anos do trânsito. De novo, azulzinho, salvo se o precedente for do Supremo, que aí o prazo é o prazo da decisão do Supremo, se tudo foi proferido no ambiente do CPC de 15. A regra de transição, acidentalmente já tratamos aqui, mas a regra de transição impede que essa sistemática alcance decisões transitadas em julgados anterior à entrada em vigor do CPC de 15. Então, como eu disse, meus caros, o tema era um tema literalmente tortuoso, né? A gente abrem-se possibilidades, as premissas também não eram simples, mas era basicamente isso que eu tinha para tratar. Aqui, ó, a prova, não tem mais nada mesmo, né? E eu queria agradecer muito aos senhores, porque são quase 6 da tarde, né? Numa bela sexta-feira aqui em Salvador, uma sexta de sol, e os senhores ficaram até essa hora aqui comigo, esse momento. Foi um prazer muito grande estar falando aqui com os senhores. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!